noite a todas que estão aqui, por aceitar o convite, participar dessa terceira mesa redonda do dia 12 de novembro de 2020. Então, essa é a terceira mesa redonda com os temas impacto ambiental, justiça ambiental e racismo ambiental. Então, para quem não me conhece, eu sou Cristiane, mestre, bióloga e administradora. Eu moro aqui na Chapada Diamantina há 18 anos. E estou aqui com vocês para essa mesa redonda, para essa conversa sobre esses temas, né? Esses temas bastante conhecidos, polêmicos. Eu não sei se vocês já conheciam os três temas, são três temas, um interrelacionado com o outro, né? Nenhum está separado do outro. Então, este é o projeto Raízes, onde conversando com pessoas, debatendo, ouvindo diferentes pessoas, vou ainda dar continuidade a outras mesas redondas, com pessoas diferentes, de várias classes, né? Já conversei com gente de fora daqui da Bahia, gente da Bahia, de outro lugar da Chapada, fora da Chapada, gente de Porto Alegre, Estados Unidos, gente da Chapada, comunidades quilombolas, etc. Agora eu estou conversando com vocês, educadores, professores, daqui da nossa região da Chapada, e gostaria de ouvir de vocês, né, um pouco como é que poderia ser essa primeira rodada, que a gente pode falar, vocês podem falar o seu nome, o colégio, o local, o município que vocês, né, moram, e o que vocês entendem ou já viram falar do tema, desses temas, se teve alguma experiência sobre esses temas. A gente pode fazer essa roda com as pessoas que começaram, que chegaram primeiro até chegar, o que vocês acham? Aqui eu estou vendo todo mundo, não estou para ver a roda, não, mas aqui dá para fazer desse jeito. O que vocês acham? Começar a pessoa que veio primeiro já vai se apresentando e falando. Pode ser, sim. Pode. Tudo bem, por mim também. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pronto. Eu acho que eu fui a segunda depois de Luciana. Cadê a Luciana? É isso mesmo ou foi impressão minha? Cris? É a Luciana que chegaram primeiro, né? Não sei, Luciana, tá aí? Cadê a Luciana? Mas você já pode... Então, vou começar. Eu sou professora, meu nome é Ana Érica. Eu moro aqui em Ceabra há 8 anos. Antes morava em Salvador, mas nasci em Paulo Afonso, que é uma cidade lá em cima, já na divisa entre Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco. Onde, né, a gente tem a Chesf, e aí todo mundo conhece Paulo Afonso por conta da Chesf. E realmente é um local que vale a pena conhecer, inclusive se tratando dessa temática, porque você percebe, né, toda essa estrutura, todos esses temas estão lá, né? Nós temos lá bem comprometidos, digamos assim, de uma forma não muito viável. Hoje, né, Paulo Afonso ele já reduziu um pouquinho essa diferença, principalmente a diferença a questão do racismo, né? Mas Paulo Afonso era uma cidade que era bem característica, porque nós tínhamos uma cidade dos chessianos e uma cidade dos civis, certo? E aí eu decidi vir morar aqui. Hoje atuo no Colégio Estadual de Ceabra, sou formada em filosofia, fiz mestrado em filosofia também, e escolhi como cidade para viver Ceabra, para criar um filho, que era o grande sonho da minha vida, meu primeiro grande sonho da vida. E estou aqui, amo Ceabra, tenho gostado de morar aqui, não pretendo ir embora nem tão cedo, embora goste muito ainda da capital também. Bom, acho que agora é Lu, né? Passa a palavra para a Luciana aí. Minha internet caiu e meu microfone estava bugado aqui por conta da internet. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei uns minutinhos aí
Só a Ana apresentou-se até agora? Estamos nos apresentando por ordem de chegada, Lu. Então, agora é você. Sim. Na verdade, deveria ter sido antes. Pronto, então, boa tarde a todas. Temos aqui um público somente de mulheres, né? Eu também não sou da Chapada, eu sou catingueira, eu vim da região de Irecê, povoado chamado Quixabeira de Uibaí. Eu vim para cá fazer faculdade e acabei ficando por aqui mesmo. Gosto da cidade, já me vejo aí um pouco ceabrense. Então, assim, trabalho na Escola Rádio Sol já há 9 anos. Então, assim, já tenho um longo percurso aqui na cidade, já tenho uma relação muito forte com a escola. Hoje, meus filhos, por exemplo, o Pedro já veio aqui na Chapada, ele já se vê ceabrense. Gustavo ama a escola, ama a Seabra. Então, assim, já me vejo hoje muito ceabrense. Vixe, acho que caiu dela, né? Sim. Internet não está muito boa aqui hoje, viu, Cris? É assim mesmo. Mas vamos dar continuidade, quem chegou depois, né? Até ela voltar. Foi Viu? eu não, né? Quem foi mesmo? É Cris? Cris também pode ser. Pode Foi ser? Cris, Sueli. É Cris, Sueli, eu acho, né? E depois Carol. Não sei se foi assim. Foi, acho que sim. Não Então foi, se vá. não foi, foi quase isso. Bom, meu nome é É. Cristiane. Na verdade, eu nasci aqui, né? Nós chegamos aqui em Seabra em 98, então já tem um bom tempo aqui. Mas a gente morou inicialmente no Capão, morávamos, né? Depois foi morar em Itaberaba e depois veio para cá. Tá vendo o percurso? Nada a ver. Mas, assim, trabalho, já tenho 14 anos na educação, já passei por quase todas as escolas de Seabra. Então, assim, sabe, os meninos costumam brincar não é só entre nós, claro, que eu sou bem rodada. Então, eu conheço um pouquinho da realidade de cada uma. Assim, de cada escola eu conheço a realidade. Como eu já falei, tenho 14 anos de sala de aula, sou formada em letras, mas também fiz outras áreas. Aí também não entro em casa agora, não dá tempo para falar, mas também fiz outras áreas, entre elas a área de humanas, de exatas. Humanas também eu fiz, mas eu fiz a de exatas, que eu penso que vai casar também direitinho com o tema. Por isso me interessei muito a temática quando a Ana me falou, né, que iria ter tal. Então, eu vi alguns pontos que casam direitinho com o que eu penso, principalmente com a da área de exatas, tá? Claro que a Ana vai falar muito bem da área de humanas aí, mas a área de exatas para mim é perfeita para trabalhar o tema. Na verdade, que eu destaquei aqui. Então, espero que seja bem proveitoso o nosso debate, né? E que a gente possa também sair, né, assim, com novos conhecimentos e fortalecer o que a gente também, né, vai pregar para preservar essa natureza, na verdade. Respeitar o meio ambiente ainda mais. Que a gente possa propagar essa mensagem, né? Ainda mais. Oi, pronto, eu retornei aqui. Oi, Cris, encerrou? É. Tá ótimo. Então, Cris, encerrou? posso passar? A gente entendeu o seu. Você pode deixar eu passar para a Sueli, para a próxima? Pode deixar, eu O que só você estou acha? comunicando que voltei. Pode sim, até porque minha internet está instável. Faz parte, é isso mesmo. Felizmente. Sueli, você pode falar um pouquinho? Olá. Sim, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Ok, então, boa noite a todas, né? Que bom esse encontro, né? De educadoras, né? Pensantes, mulheres atuantes, ativas, né? Que pensa a educação, que pensa a justiça social, que pensa esse espaço da natureza quanto espaço social, né? E as nossas relações, né? Então, eu sou Sueli, professora no momento no SERPV, aqui em Lençóis. Fiz História e estou mestrando em Educação. Então, é isso, né? O tema é propício, é mais do que necessária a discussão, né? Inclusive, a gente falar, trazer essa criticidade, né?
e até o pertencimento, né? O sentimento de pertencimento, né? Nos nossos alunos, porque somos chapadeiros e somos da Bacia do Paraguaçu, uma bacia na qual esse espaço, né? Bacia do Paraguaçu, Parque Chapada Diamantina, né? Toda a Chapada Diamantina, que é um espaço que se rola, que há relações, né? Relações dicotômicas, homem e natureza, porém, com toda essa problemática, né, do racismo, injustiça, né, e aí a gente vê Quixabeira, tem Quixabeira, né, a gente sabe que Quixabeira também recebe a água do Paraguaçu, faz parte da bacia do Paraguaçu, né, Ceabra, né, e quanto que a gente está sendo, muitos de nós estamos desfavorecidos, né, quanto às águas do Rio Paraguaçu. Então, é um tema polêmico e necessário para se ter no dia a dia da nossa sala de aula. É isso. Ei, Carol. Carol tá aí? Oi, tá aqui. Boa noite, gente. Queria agradecer o convite de Cris, né? Então, meu nome é Ana Carolina, mas o pessoal me conhece como Carol. Eu sou de São Paulo, mas moro aqui na Chapada Diamantina, em Piatã, já há 9 anos. Também tive meu filho aqui, estou criando ele aqui, né? Esse sonho de poder criar um filho num lugar tranquilo, rodeado, né, dessa paz de natureza. Sou economista, mas também sou agricultora, né, agroflorestora. Eu moro num sítio com a minha família, onde a gente planta e tem trabalhado aí com conceitos de agroecologia e permacultura. E também sou educadora ambiental, né, atuando junto aqui com a Brigada Altitude Ambiental daqui de Piatã. E fiquei muito feliz com o convite de Cris, porque eu acho que esse tema que ela traz, né, é um tema extremamente importante e urgente, né, que a gente debata, troque ideias, pensamentos, porque, ainda mais nesse tempo de pandemia, acho que hoje a gente vai conversar bastante, mas tem muita coisa aí que a gente precisa fazer, principalmente para os futuros, né, as futuras gerações. É isso. Maravilha. Então, sejam bem-vindas, né, nossa conversa aqui. Eu acho que todos têm que acrescentar, todos, né, podem acrescentar um pouco. Quando a gente fala de professores, educadores, a gente está falando de gerações futuras. A gente está mexendo com jovens, né, crianças, jovens, principalmente, que estará no mundo, que como a gente vai levar esse mundo, né? Então, a gente está cultivando, cuidando desse mundo para o futuro deles, né? Então, há pouco eu estava numa roda de conversa com alguns jovens de uma escola, né, Raia de Soter, e debatemos sobre esse tema. E, é importante a gente estar falando, independente se vamos fazer, vamos colocar a mão na massa ou não, mas o importante é a gente estar conhecendo, sabendo, né, como professores e até como jovens, com pessoas mesmo, estar sabendo, incomodado, a gente tem que estar incomodado com essas questões, tanto o impacto ambiental, justiça ou injustiça ambiental e o racismo ambiental. Porque quando a gente pensa nesses 3 temas, eles estão interligados, mas esse tema, ele simplesmente inicia com o racismo ambiental de pessoas minorias, né? Principalmente quando a gente fala em racismo ambiental, são as minorias, são os quilombolas, indígenas, negros, comunidades tradicionais, etc. Mas pode pensar, a gente não pode com eles não tem nada a ver comigo. Tá longe, não tem nada a ver perto de mim, né? Isso é um pensamento errado, né? Porque todos têm que estar pensando, porque uma hora, se não está com você, mas é como se fosse uma bola de neve, vem, acontece. E quando a gente pensa na Chapada Diamantina, a gente tem que pensar em todo o conjunto. O que acontece na nossa Chapada? Aliás, o que acontece no planeta? Quais são os problemas, quais são os impactos ambientais que a gente vê nesse mundo?
o problema da água, dos básicos, né? Que todo mundo sabe, mas todo mundo não sabe o que fazer. Né? Eu acho que as pessoas não se incomodam, talvez. Ou joga o problema para o governador, o governante, ou o gestor, etc., e pronto. Não, tem que pensar, o problema é nosso, né? O problema é de cada um. Né? E quando a gente fala em educação, em professores, educadores, a gente tem que estar incomodado. Essa conversa, né, com vocês, eu agradeço muito, porque não só vocês, mas outras escolas também queriam estar participando, outras escolas estavam querendo, outros professores também estavam querendo estar aqui dialogando, mas vocês foram as primeiras a entrar em contato comigo e bater o martelo. Não, eu quero estar conversando com vocês sobre esse assunto, nesse dia, nesse horário. Então, eu agradeço muito a vocês. Né? Claro que eu não vou deixar da conversa com os outros que vão vir, tanto com os jovens quanto com a escola, os professores. Mas, então, como vocês foram os primeiros a chegarem a mim e gostarem, etc., foram vocês que estamos aqui por isso. Né? E, em especial, eu posso dizer de Carol, Ana Carolina, porque ela é uma educadora ambiental nesse sentido, porque veio para mim a questão do impacto ambiental, que ela vai dar como exemplo, que vem acontecendo aqui na Chapada, é um exemplo concreto. Eu sei que cada cidade tem um exemplo específico para dizer sobre impacto, racismo, etc. Né? Mas ela, como exemplo para mim, como o que está acontecendo, o que vem acontecendo fortemente e o que vai ser feito. Né? No caso de vocês, professores, educadores, é importante estar cutucando com seus alunos, estar mobilizando a escola, não só professor de biologia, eu acho que é importante isso. É bom que, Ana, as pessoas que estão aqui, os professores, ainda bem, são professores que eu gostei, professor que é filósofo, é Ana, Érica, a professora de letra, olha que legal, vocês que me procuraram primeiro, a professora de redação, Luciana, quem mais? A outra professora de Sueli, o que ela falou? De geral, né? Não é biólogo, não é da área, Não, isso que é importante. De história. História, isso, desculpa. Então, é bom que são pessoas que não é só biologia, não porque são biólogo ou ambientalista ou pessoas dessa área que tem que se preocupar especificamente, né? Então, por que não abordar em todos os campos da educação? Por que não chamar o colega para estar lá? Vamos lá, o que a gente pode ajudar, colaborar? Porque o projeto não é meu, não, é o projeto de todos nós. Eu tô abraçando, mas eu estou jogando para vocês e para quem quiser abraçar comigo, entendeu? Eu acho que o mais importante é isso. Aí eu não sei, quem quer falar agora um pouquinho, a gente faz de novo outra rodada com as mesmas pessoas. Vocês ficam aí à vontade aí. Quem foi que falou? Luciana, não foi? Luciana e Érica, Ana. Acho interessante começar do início mesmo, a rodada inicial, fica legal. Lu não terminou de se apresentar. Então, ela se apresenta e já terminar e já continuar, né, Lu? Agora, aproveitando aí sua deixa de estar ativa, de estar com a internet. Eu estou com instabilidade, pode dar seguimento, Ana, depois eu pego, depois de você. Tudo bem, então. Bom, desde quando foi feita a proposta, né, eu tenho pensado muito sobre, e dentro de filosofia, a gente trata, né, do todo. Então, a filosofia, ela nasce do todo, ela nasce principalmente como um questionamento da natureza, né? Então, ela já busca isso na sua origem, principalmente a filosofia do ponto de vista ocidental, não oriental. Embora a filosofia oriental, ela trabalhe muito mais o todo, né? O homem no seu meio e o homem como uma parte desse todo, do que a filosofia ocidental. Mas a filosofia, por ter nascido, por ter surgido daí, ela tem uma relação muito próxima com a questão da natureza, né? Contudo, nós sabemos que durante um período nós tivemos uma divisão aí, quase que um fatiamento em todas as nossas áreas, que fez com que a gente visse todas essas coisas, todas as nossas disciplinas,
todos os nossos estudos como algo separado, como algo um distinto do outro. A filosofia, ela, na verdade, ela surge como a origem de um conhecimento que, embora depois tenha sido denominado de humanas, ela faz parte de todos os conhecimentos. Então, o meio ambiente, pensar no homem, no seu meio ambiente, faz parte desse estudo da filosofia. Principalmente quando a gente vai pensar sobre a questão dos valores, né? A questão da ética, a questão moral, então a questão política. Hoje a gente tem que pensar muito sobre a questão política, né? Infelizmente, essa questão política está ligada às nossas questões de valores, que está ligada à nossa construção social do que é um valor, do que é bom, do que é ruim, porque nós, infelizmente, fazemos parte de uma sociedade que transforma, que idealiza, né? E aí transforma, tem ideias, né? Nossas ideologias estão aí para isso, e faz com que aqueles velhos ídolos que Francis Bacon trata lá na filosofia, eles determinem qual é a nossa forma de pensar. Então, nós tratamos o meio ambiente do lado de fora da minha casa. Eu trato o meio ambiente, nós pensamos no meio ambiente como se a gente estivesse aqui dentro desse compartimento de concreto. Ah, beleza, eu estou dentro de casa, eu estou aqui, tudo beleza. Eu posso jogar fora, né? Eu vou tratar do jogar fora, sendo que isso tudo faz parte do meu concreto, meu corpo, meu ar, minha água. Então, tudo que eu consumo, tudo que eu vivo, tudo que eu vivencio, faz parte de um todo. Então, se a gente pensa nessas questões, e a filosofia, eu acho que a contribuição que a filosofia vem aí, é exatamente a contribuição de pensar nessa construção, nas construções da ideologia, nas construções dos nossos ídolos, né, dos nossos valores, porque no nosso consumo, porque nós precisamos repensar o nosso consumo de coisas materiais, os nossos consumos de coisas, né, até nosso consumo também de coisas físicas, não físicas, né, de coisas, de vídeos, do que a gente consome disso tudo, dessa publicidade toda. Então, isso tudo, dessa mídia, eu acho que a gente tem que repensar. E eu acho que a filosofia, nesse repensar, ela pode nos dar pistas daquilo que a gente precisa fazer em sala de aula. É exatamente essa contribuição que a filosofia nos traz, né? Eu acho que o retorno da filosofia para a sala de aula e o grande impacto que ela traz para a sociedade, para até a grande preocupação dos nossos governantes, está exatamente nisso. Por que a gente incomoda tanto? Porque se a gente conseguir atingir aquilo que a gente se propõe, a gente vai fazer com que as pessoas repensem essa forma de agir, essa forma de fazer, essa forma de dar valor, né, àquilo que, na verdade, precisa ser bem analisado, bem repensado, né, bem mais criterioso. Então, eu acredito muito no papel da filosofia, sim, e embora a gente tenha um diagnóstico lá bonitinho de humanas, eu acho que a filosofia, ela tem uma relação, e Cris sabe disso, né, Cris? A gente sempre partilha informações, porque eu acredito que a filosofia, muito pelo contrário de ser de humanas, ela não é de humanas, ela é de todos, né? Ela não tem um papel em humanas, ela tem um papel no pensar. E a gente pensa filosofia, a gente pensa sociedade, a gente pensa meio ambiente, a gente pensa física, química, biologia, matemática. E tudo isso, se a filosofia estiver presente, eu acho que facilita, eu acho que é um repensar dessas ações. Então, eu acredito que nossos debates aqui serão bem frutíferos exatamente porque a gente vai poder compartilhar e ouvir, né? E eu pretendo aprender muito com vocês todos aqui, porque eu tenho certeza que cada um de vocês trará uma visão diferente daquilo, né, que hoje eu percebo
dentro dessa visão filosófica. Muito obrigada, gente. Maravilha, viu, Ana? A questão de realmente filosofia para pensar, né? Cutucar as pessoas e fazer com que eles pensem, porque até para pensar às vezes dá preguiça, muitas, né? Se a gente não cutucar, não se incomodar, não adianta. E os jovens, nesse sentido, é importantíssimo. Não sei se Luciana entrou agora, porque ela disse que ia entrar pelo celular, deu problema. Aí, se ela não conseguiu entrar ainda, a gente passa a bola para a próxima, que é a Cristiane, né? Isso, sou eu mesma. Assim, só reforçando, né, na apresentação anterior, eu sou colega de Ana também, viu? Nós trabalhamos juntas na mesma escola. É que eu esqueci de mencionar isso, no Colégio Estadual de Ceará. Bom, isso. Essas questões ambientais, como você mesmo já falou, né, ou vocês aqui já falaram, extremamente importantes, né? E aí, assim, eu vi dois termos me chamaram a atenção quando eu vi, né, a chamada desse encontro e tal, né? Impactos, racismo e justiça. Aliás, esses três termos, né? Assim, dá para formular uma frase perfeita. E eu não vejo nada mais pertinente do que trabalhar justamente no momento atual com esses três temas. Assim, justiça, que não está havendo nenhuma, muito impacto, né, na minha opinião, e o racismo que está, assim, sabe, exacerbado, tanto, vamos dizer assim, no setor social, eu vou dizer assim, quanto nessa questão ambiental, né? Então, assim, as alterações deixadas no meio ambiente, como um todo, né? Falando do meio ambiente, não estou falando só da mata, etc, etc, né? As alterações, as marcas deixadas por nós, né? São muito grandes e a gente sente isso. Aqui agora mesmo, eu não sei vocês aí, mas o calor está insuportável. Então, assim, sabe, agora, é insuportável. Eu costumo fazer essa relação quando eu trabalho com física também, que nas horas vagas eu pego a disciplina de física. E aí, eu costumo fazer essa relação. Pessoal, vocês acham quem é que tem, vamos dizer assim, quem é o causador de tudo isso? Ah, é fulano. Aí, como o Cris mesmo já falou aí, é o governo em si. Aí a gente acaba se isentando também da nossa culpa, né? Eu falo nós, como um todo, da nossa culpa por conta disso, tá? Mas, assim, a gente também é responsável por esse ambiente. Na verdade, assim, o governo em si, no geral, está lá no espaço dele, né? Claro que degradando, fazendo tudo, e a gente também está aqui fazendo a nossa parte, né? Também degradando, também contribuindo para aumentar ainda mais os impactos, né, ambientais que estão ocorrendo. Então, as queimadas, elas são uns problemas, né? Aqui, pelo menos na nossa região, é um problema sério. Então, assim, todo ano queima-se hectares e mais hectares de terra, ou de vegetação, a morte de animais. Todo ano acontece isso. Agora, na minha opinião, acho que os 2 últimos anos, assim, gente, o descaso tá demais, assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas, assim, tá ainda pior. Claro que o clima vai contribuir, mas, assim, o descaso, a falta de investimento, a negligência, pronto, a negligência, assim, sabe, tá ainda mais. Eu sei que já tinha, mas agora ainda continua muito exacerbante. Outra coisa que eu destaquei, para falar dessa questão do racismo em si, né, essa violação de direitos, né, que Cris também mencionou, a questão do futuro, né? Estou tirando, na verdade, negando o futuro, por exemplo, para Dante, né? O futuro dele conhecer bichos de verdade, plantas de verdade, espécies de verdade, nada mais de livro, conhecer só no livro, vamos dizer assim. Então, eu estou tirando a chance, violando o direito dele de conhecer espécies verdadeiras, vamos dizer assim, vivas, né? Quando eu, por exemplo, eu me anulo, não tenho nada com isso, né? Eu estava vendo uma fala do apresentador Ratinho, eu testo ele, diga-se de passagem, me desculpe quem gosta, apresentador Ratinho, e ele falou o seguinte, eu só vejo esse povo falando desse Pantanal, por mim que queima esse bicho todo, que queima essa mata, que queima a ignorância desse povo, pelo amor de Deus. Que tudo. Eu não estou nem aí se aquele macaco está queimando, o bicho de moça está morrendo. Ele disse isso em cadeia nacional. Aí, assim, para mim é outro crime, né? Assim,
imediatamente eu fui no site lá do SBT e detonei ele, mas tudo bem. Detonei, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu falei assim, porque assim, é muita ignorância, sabe? Dá logo diploma de ignorante que, né, eu já não gostava dele, agora piorou, né? Com essa mentalidade pequena, rasa, tá? Acaba deixando, pelo menos eu, muitas vezes, até assim, sabe, triste, desanimada mesmo, com essas questões do meio ambiente. Que aí você passa, onde você passa, você ouve, sabe, esse tipo de coisa. E eu com isso, que queime. Gente, olha o perigo, arrasou com a área preservada aqui da nossa Chapada. Vamos fazer alguma coisa, mobilizar, ajudar os brigadistas, né? Alguma coisa, lá levar. Perca de tempo, para quê? O governo vai fazer isso. E não faz, que a gente sabe que ele não faz, não está nem aí. Né? Pelo menos é o que eu acho. Aí Carol vai poder me desmentir, se é verdade ou não. Se ele investe direitinho, ela que está mais por dentro das questões. Eu, assim, como leiga por fora, não vejo nada, nenhuma ação nesse sentido. Aqui, os rios que tinham na cidade, todos, todos exterminados, vamos dizer assim, varridos do mapa, construções, lixo, esgoto, acabaram com rios históricos daqui da cidade. Então, não temos mais, sabe? Então, esse calor insuportável, as nossas matas é desse jeito, tá? Assim, sempre destruindo em prol de um progresso, coloca aspas aí, né? E, assim, a ganância, o dinheiro, essa questão da desmedida. Eu fui visitando o Morro do Pai Inácio, gente, o tanto de lixo que eu vi, né? Fazendo caminhadas, assim. Então, sabe? A falta de consciência ambiental é muito grande. E de pessoas que têm discursos por aí, que defendem o meio ambiente, não sei o quê, sabe? Deixando latinha de cerveja, não sei o quê, sabe? Na trilha que eu fui. Então, desrespeito total com o meio ambiente. Por isso que eu acho, sabe, super pertinente a discussão. E aí, como a Ana falou, quero reforçar também né, a importância desse encontro e ainda, né, agregar também mais bagagem para poder defender, por exemplo, né, defender lá na hora da minha fala, na sala de aula, o discurso que a natureza, né, defender que a natureza é importante, faz parte do nosso dia a dia, ela não está dissociada do homem, a natureza. Tá? Não pode estar dissociada dele, ela, pelo contrário, está agregada, fortemente ligada, e a gente precisa dela, né, para sobreviver, né, em tempos tão difíceis como esse. Passa a fala aí para a próxima colega. Eu acho que agora é Sueli. Maravilha, viu? Eu gostei, é importante. Acho que a próxima é Sueli, né? Não sei Pois se a não, Luciana chegou. estou aqui. Tá. Eu fico observando, quando fazendo uma retrospectiva, quando tudo começou, esse encontro, né, Cris? Cris entrou em contato comigo e para fazer essa roda de conversa através do projeto dela, e eu falei, olha, vai casar bem, porque a gente está aqui com o projeto num período desse distanciamento, né, de aula, né, dessa pandemia, né, ou melhor, um pandemônio, né, na educação, e a gente está com o projeto Chapada Diamantina, Educação Ambiental e a Construção de Sujeito. E aí eu falei, é tudo a ver, porque o principal objetivo desse projeto é a gente trazer esse pertencimento, a gente conhecer essa nação da gente, né, a nação Chapada Diamantina, né, o nosso sujeito, quem é o chapadeiro, né, as pessoas que vivem aqui, os que já viveram e que já foram esquecidos, né, como os nossos índios, né, os cariris, os paiaiás, né, e outros, os quilombolas, né, os ribeirinhos até, digamos assim, porque o grande rio, né, o Paraguaçu, também se tinha pessoas que viviam à beira-rio, e ainda temos comunidade beira-rio, né, como lá em Ceabra, por exemplo, tem a comunidade beira-rio, Peruca, né, esses são considerados ainda, deveriam ser considerados ainda como ribeirinhos, né, temos ali o remanso, né, que além de ser descendente de quilombolas, também são ribeirinhos, né, são caboclos. Então, esses caboclos, todo esse povo,
né, esse racismo ambiental, ele não é da agora, né? Assim, eu acredito que a gente começa a pensar no racismo ambiental quando a gente começa a falar em dependência, na teoria da dependência, né? Eu gosto mais da teoria marxista, né? Da dependência, é que se faz acreditarmos que está tudo legalizado, está tudo ordenado, né? Quanto ao progressismo, né? E aí essa dependência marxista vem falar, peraí, não é assim. Existe uma coisa muito feia aí, digamos assim, né, no capitalismo, né, que faz as pessoas se aceitarem a estar na condição de, digamos assim, de periféricos, né, dependentes dos grandes centros econômicos. Então, se a gente pensar, a gente costuma pensar muito macro, né? A gente pensa quando a gente pensa no capitalismo e na globalização, a gente pensa Estados Unidos e Europa. Mas se a gente começar a pensar dentro da nossa cidade, né? O centro, né? E os periféricos. Então, todo mundo, de alguma forma, que está nas periferias, eles estão sofrendo racismo ambiental. Eles estão sendo tratados de forma injusta, né? Quando a gente pensa na grande terra, na grande área que tem na Chapada Diamantina, das grandes monoculturas, né? Lá, como no caso lá em Mucugê, por exemplo, que a gente olhando de cima é lindo e maravilhoso, aqueles círculos grandes, né, imensos de soja, e a gente pensar que essa terra está na mão de poucos, 60% da nossa terra está na mão de 1%, né? Então você percebe uma injustiça, né, muito grande, né, uma justiça ambiental. A gente precisa pensar dessa justiça, porque não importa onde que ela aconteça. Aonde tiver a injustiça, né, a justiça não está legal, ela não está sendo feita, né? Ainda, por exemplo, eu fico pensando, nesse projeto, Cris, eu pensei Ceabra, pensei as várias cidades da Chapada Diamantina. Em aulas. Né? Eu estou em aulas. E fiz uma gamificação trazendo características das cidades. E chegou em Ceabra. Por que eu penso Ceabra? Eu penso em todas as cidades, porque também eu sou bem viajada, viu, gente? Eu sou de Nova Redenção, na verdade, naturalizada como a de Andaraí. Fui criada aqui em Lençóis, morei em Mucugê, fui professora do SES. Uma filha nasceu lá, mas eu criei 2 filhas ainda em Ceabra e terminei de criá-las aqui em Lençóis. Então, assim, esse sentimento de pertencimento existe, está muito arraigado, está muito íntimo nosso, né? Então, eu me sinto, assim, uma chapadeira, né? Uma pessoa da Bacia do Paraguaçu, descendente dos cariris, que a gente não pode nem provar. São poucas teorias que se provam de quantidade de índios que aqui foram dizimados, né? E eu pensando em Ceabra, como é que eu trago o referencial Ceabra? Ceabra, conhecida como Coxó do Pega, tem todo aquele histórico, né, do Coxó do Pega. Mas aí eu vou pensar, Coxó do Pega acabou-se aí dentro de Ceabra. Mas ele vai se abrir lá dentro em Santo Antônio de Jesus, lá no Santo Antônio, no Rio Santo Antônio, que é na Pratinha. Esse Santo Antônio poderia continuado a ser chamado Coxó do Pega, né? Então, assim, existe uma injustiça, né, ambiental, né, um racismo ambiental e um impacto ambiental há muito tempo, digamos assim, há 500 anos no Brasil, e principalmente na nossa nação chapadeira. Concordo, infelizmente concordo, mas é pura verdade. Eu gostei de sua fala também, Sueli. Que bom que você conhece muito também. Eu acho que a gente soma, né? Todo mundo aqui soma. E a questão de Ceabra um pouco diferente, eu posso dizer que é um pouco diferente relacionada aos outros
outros lugares, porque muito de Ceará, das outras cidades, o turismo é mais forte também, né, quando a gente pensa. E Ceará tem essa coisa de inchar, né, muita gente está chegando, e aí, o que, que vai acontecer? Todo mundo precisa de água, do esgoto, do lixo, etc, etc. Né? Então, tem todo esse impacto que não é visto, e depois que vai se pensar, né? Mas aí eu queria passar a bola para Luciana, quer falar? Carol, como é que vai ser? Luciana já está ok? Carol está aí? Como é que vai? Vocês duas decidem quem pode ser primeiro. A próxima. Posso falar, Cris? Pode ser, Luciana? Acho que ela está instável lá. Está instável ou está ok? Acho que ela tá. Pode sim, o microfone que estava desligado. Pode sim, eu estou aqui. Eu tô Tá, legal deixa para agora. ela um pouquinho. Depois... Uhum. Vá, Carol. Pronto. Cris, deixa eu perguntar, eu já posso trazer nesse momento a questão aqui, que a gente passa em Piatã? Como que você pensou? Pode, eu acho que você tem que falar o que você entende, o que você tem para contribuir, assim, como exemplos atuais, exemplos próximos da gente, que é Chapada, né? O que você tem para... Pronto. Ele tem Ótimo. muito a acrescentar e você tem como exemplo bem atual, que eu posso dizer É, assim. legal. Então, eu vou falar aqui, e aí o meu relato eu vou partir a partir da perspectiva, né? Eu sou economista e também educadora ambiental e também moradora daqui, né, do município de Piatã, que está passando por dois graves exemplos, né, assim, extremos com relação ao agronegócio e à mineração. Então, assim, eu queria começar falando, né, desse termo racismo ambiental, apesar de que Sueli colocou muito bem que ele existe, acho que desde a história da humanidade, né, desde 500 anos, quando chegou aqui, ele existe, mas esse termo, racismo ambiental, ele vai ser cunhado, vai ser falado pela primeira vez na década de 1980, e ele surge lá nos Estados Unidos, quando um bairro negro, né, ele começa a receber rejeitos de uma mineração não, de uma indústria química, que começa a jogar os resíduos tóxicos nesse bairro, que era majoritariamente negro. Essa comunidade vai começar a se manifestar, a fazer vários protestos. A princípio, não chama muita atenção, mas consegue aderência de pessoas que são ligadas a essa causa, né? E uma dessas pessoas foi o padre Benjamin Chavis, que ele chegou junto dessas comunidades, né, fortalecendo essa luta, e ele fica intrigado com uma questão se essa coisa do resíduo ser jogado naquele bairro negro era pontual ou se era algo mais amplo. E ele financia uma pesquisa por todos os Estados Unidos para ver como que eram as comunidades de bairros negros e o que acontecia naquelas comunidades. E o que ele percebe é que mais de 70% das comunidades onde moravam os negros havia algum tipo de racismo ambiental, ou porque o lixão ia para lá, ou porque esses rejeitos tóxicos eram jogados lá, ou porque essas comunidades não tinham acesso à água, enfim. Então, ele cunha esse termo de racismo ambiental que nasce, de fato, no movimento negro, né? E aí começa, então, a ser estudado isso cada vez mais, e logo se percebe que, apesar das comunidades negras serem amplamente impactadas, não se restringia somente a elas, né? Comunidades indígenas, campesinas, ribeirinhas, em países como Estados Unidos, latino-americanos, asiáticos, né? Também sofriam algum tipo de racismo. Aí, tentando incorporar essa luta e trazer essa questão, né, para ampliar essa visão que se iniciou em 1980, em 1991, teve uma Conferência Nacional das Lideranças Ambientalistas, e aí eles perceberam que as ONGs dos Estados Unidos eram compostas majoritariamente por brancos, e esse termo, racismo ambiental, não pegava. Era uma coisa que, assim, as ONGs ouviam, mas não se sentiam impactadas para entrar na causa. Então, nessa conferência, eles trazem o termo justiça ambiental. Apesar de ser a mesma temática que eles vinham trazendo, né, desse racismo, eles mudam o nome para ver se pegava e, de fato, impacta as ONGs, e aí elas se sentem impactadas, e aí começa, de fato, a fortalecer essa luta, quando as ONGs e também as universidades resolvem estudar o tema. E aí, quando eles começam a estudar, eles começam a perceber como isso é grave, né, toda essa questão de racismo.
E aí, o que é muito interessante a gente perceber que todo esse processo de racismo ambiental e de injustiça, ele decorre por causa do nosso modelo de desenvolvimento econômico, né? O modelo que a gente segue aqui majoritariamente, que é um modelo que é altamente concentrador de terra e de riquezas, né? Que fica concentrado na mão de poucos, o lucro, mas os impactos ambientais, eles são socializados, né? Além disso, esse modelo econômico, ele é um modelo excludente e antidemocrático, porque muitas vezes esses empreendimentos que geram esses impactos ambientais, eles vão chegando nas comunidades sem consultar as comunidades, sem dar qualquer tipo de retorno, né, com os impactos e as poluições que acontecem. E, além de tudo, existe uma relação do público e do privado que não é transparente. A gente percebe que o Estado, ele corrobora para que esses grandes, né, empreendimentos, o capital, ele chegue ocupando esses espaços, seja permitido na legislação, né, invisibilizando as comunidades que moram ali, e aí eu vou falar aqui um pouquinho daqui a pouco para vocês, o que a gente está passando aqui em Piatã, que traz isso tudo, né? E aí, quando a gente pensa em racismo ambiental, ele acontece tanto na zona rural, mas nas zonas urbanas também. Então, como já foi falado aqui, né, por exemplo, o acesso à água, ele é um impacto ambiental, porque a gente sabe que tem comunidades que não têm acesso à água. Em zonas urbanas, a gente sabe que quando a gente entra numa época de seca, os bairros mais nobres, eles não ficam, né, sem água, quando os bairros que estão mais à margem, com pessoas com menos poder aquisitivo, são as que começam com os primeiros racionamentos de água, e muitas vezes essas pessoas não têm dinheiro sequer para ter uma caixa d'água, né, estocar aquela água. Então, essa falta de água, ela impacta muito mais forte nas pessoas com menos poder aquisitivo do que aquelas que têm, né, média e alta renda. Aí a falta de coleta de lixo, de esgotamento sanitário, pessoas que moram em cidade, muitas vezes moram em zonas vulneráveis de desabamento, de enchentes, né? A gente aqui na zona rural, apesar de sofrer com essa questão de água, de coleta de lixo, a gente tem acesso à natureza, né? Principalmente a Chapada Diamantina. Então, de certa forma, isso é democratizado. Todo mundo pode fazer uma trilha numa montanha e num rio, mas nas zonas urbanas, muitas vezes, essa mobilidade, ela não ocorre de uma forma tão fácil. Então, por exemplo, parques, né, rios, não são tão acessíveis para as pessoas que moram em zonas urbanas. E isso também acaba caracterizando esse racismo e essa injustiça ambiental. E aí, eu acho que nessa pandemia ficou muito claro, né, que apesar da gente estar na mesma tormenta, nós não estamos todo mundo no mesmo barco. Por quê? Quando começa, ela começa, né, com pessoas que viajaram para a Itália e que chegaram aqui, que os primeiros casos de Covid, e logo começa a se alastrar para a população, e entram todas essas medidas, né, de isolamento, home office, trabalho em casa e tal, e a gente sabe que as pessoas que moravam, né, em zonas mais vulneráveis, elas não puderam se dar o luxo de ficar em casa. Tinham que sair, mesmo correndo todos os riscos de pegar essas doenças, e muitas vezes elas moram em condições que espalham, né, essa doença, com muitas pessoas morando dentro de casa e não têm acesso à água. Então, é mais um exemplo de como que essas desigualdades ambientais, elas recaem de forma diferente dentro dos diferentes estratos da sociedade. Recentemente teve um apagão no Amapá, né, que eles ficaram sem luz durante vários dias, e quando a luz começou a voltar, chegou primeiro nos bairros nobres, né. Então, a gente percebe que o racismo ambiental, ele está totalmente estruturado, ele acontece em maior ou menor grau, mas que ele recai com mais força nas pessoas que têm menos poder aquisitivo, em quilombolas, em povos indígenas. E aí, eu quero falar para vocês o que está acontecendo aqui em Piatã, que nós estamos passando por um grave problema, né, tanto com a mineração quanto com o agronegócio. Então, no caso da mineração, a gente tem essa mineradora de ferro, que é a Brasil Iron, é uma mineradora inglesa, não é brasileira, e ela está chegando aqui em Piatã já faz uns 6 anos. Ela começou devagarzinho comprando terras, né, então você começa a perceber esse processo de concentração de terras na mão de uma mineradora. Quando ela foi chegando, ela não avisou as comunidades, ela chegou perto de 2 comunidades quilombolas, que é a comunidade da Bocaina e do Mocó.
ela não avisou que estava chegando, não avisou o que ia acontecer, e aí agora, nesse momento de pandemia, foi quando ela começou a atuar, de fato, de forma mais intensa. E o que as comunidades têm relatando é, assim, chega a doer, sabe, quando você começa a ver como que o capital, ele funciona em detrimento das pequenas comunidades. Então, assim, as comunidades relatam uma poeira excessiva, né, porque tem as explosões, então tem aquele pó, que já é terra, mas também tem pó de minério de ferro, e as comunidades muitas vezes têm que ficar dentro de casa, com máscara, porque esse pó, ele é tão forte que as pessoas não estão conseguindo respirar. Inclusive, nós já começamos a receber denúncias de pessoas que estão apresentando problemas de saúde, garganta, pulmão, por causa da inalação desse pó. Elas também têm relatado que as fontes de água da comunidade estão contaminadas, tanto por causa do pó de ferro, e assim é perceptível, você consegue ver uma camada de ferro, né, boiando, e essa é a água que as comunidades usam para beber e também para irrigar, né? Porque ali é agricultura familiar. O principal meio de vida é a agricultura familiar. Então, a poluição do ar, a poluição da água e temos também a poluição sonora, que é causado tanto por causa das explosões da mina, né? Que está muito próximo, mas também por causa da atividade intensa, porque essa mina ela funciona de segunda a domingo, 24 horas por dia. Então, você imagina você morar numa comunidade rural e, de repente, chega uma mineradora a 6 quilômetros da tua casa e ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, essas comunidades estão sendo fortemente impactadas e elas já procuraram representantes das empresas, né, para conversar, para mostrar o que está acontecendo. As empresas prometem que vão, né, resolver e tal, mas acontecem que não resolvem nada. E, assim, já entraram com alguns processos, né, de tentar na justiça, porque pelo diálogo não funcionou, mas enquanto a justiça não age, elas continuam sendo impactadas, e aí a gente começa a perceber essa relação do poder público com o capital, porque quando foi para o Estado liberar as licenças, né, para que essa mina se instalasse, foi tudo muito rápido, tudo muito organizado, mas quando as comunidades quilombolas vão reclamar os seus direitos, há uma grande lentidão nesse processo, entendeu? De fiscalização e até da solução. Então, isso é o que a gente tem vivido hoje com relação à mineração aqui, e está sendo, assim, um grande conflito ambiental que a gente tem. Outro conflito é com relação ao agronegócio, o senhor Eli até falou lá, né, do agropolo de Mucugê. Esse mesmo agropolo que se instalou lá em Mucugê já há 20 anos atrás, ele está chegando hoje em Piatã. Nesse mesmo processo de concentração de terras, eles têm comprado terras aqui nos Gerais de Piatã desde a década de 84, de forma que a gente descobriu que praticamente o Gerais inteiro é deles, e o que eles querem é trazer esse mesmo modelo, né, de agricultura, de monocultura, que é muito intensiva no uso de água e de agrotóxicos, aqui para os Gerais de Piatã. Acontece que a gente aqui em Piatã, a principal fonte de renda é a agricultura familiar. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar dos cafés de Piatã, que tem aí ganhado o mundo, né? E são basicamente pequenas propriedades, assim. É uma delícia mesmo. E assim, tem ganhado prêmios, gera fonte de renda para famílias, né? Não é para um ou dois, são para várias famílias. E esse agronegócio que está querendo chegar aqui agora está colocando em xeque essa agricultura familiar, porque eles estão chegando aqui na nascente do Rio de Contas. Então, além deles concentrarem a terra, eles querem concentrar a água, porque eles querem construir diversas barragens e também diversos poços artesianos. A gente sabe, né, o quão devastador são, né, esses poços que acabam sugando várias águas, e eles chegaram dessa mesma forma impositiva, sem comunicar à população, sem perguntar à população, né, o que achava desse projeto, e trazendo todos esses impactos ambientais e sociais para a comunidade. E aí a gente foi mapear as comunidades que estão no entorno. E aí a gente começou a perceber que não só as comunidades de Piatã, a gente já mapeou aproximadamente 10 comunidades da agricultura familiar que vão ser impactadas, porque dependem dessas águas que nascem aqui nos Gerais, mas também outros municípios, como a Baíra, Jussiape, Caraguataí, que é para onde o rio corre, mas também Ceabra, porque eles estão chegando próximo à nascente do Rio Coxó. O Rio Coxó nasce aqui em Piatã, e a gente sabe que hoje tem a barragem de Baraúnas, né, que tem aí
para ser construída lá em Boninal, e a previsão é que essa barragem de Baraúna seja abastecida principalmente por essas águas que nascem aqui em Piatã. Só que, se o agronegócio se instalar onde eles pretendem, muito provavelmente essa barragem de Baraúnas ela não vai conseguir ter capacidade hídrica para abastecer Ceabra, que o principal motivo é abastecimento humano, né? E esse agronegócio, ele vem aqui para plantar batatas, que não tem nenhuma identidade com a região. A gente sabe que a região aqui, a vocação dela é a agricultura familiar. Além dos cafés, tem muita produção de horticultura, tem os morangos que estão se espalhando por aí, que são maravilhosos. Então, são dois exemplos de racismo ambiental muito forte, e que, assim, a gente tem procurado vias legais, né, acionar o Estado, INEMA, Ministério Público, enfim, todos os órgãos que cabem, para tentar mediar esses conflitos, e o que a gente percebe é uma grande demora desses órgãos para conseguir dar respostas para a sociedade, enquanto esses empreendimentos chegam aqui tratorando, né, conseguindo tudo e pegando todos esses recursos para eles. E aí, pensando nisso, né, se tem injustiça, também pode haver justiça ambiental. E como que a gente poderia agir, então, para tentar fazer com que haja essa justiça, né, já que a gente percebe todo esse racismo. E existem algumas ferramentas e alternativas. A primeira é o seguinte: toda comunidade que é impactada, ela só vai conseguir fazer justiça ambiental se primeiro ela tiver uma capacidade de reconhecer essas injustiças, de ela perceber que tudo isso que está acontecendo está passando por cima dos direitos dessas comunidades, e entender que elas têm direitos, e a capacidade organizativa, né, de se reunir e de agir diante dessas situações é o que vai determinar se vai haver ou não justiça ambiental. Porque muitas vezes esses empreendimentos, eles chegam perto dessas comunidades, que às vezes carecem até de algum tipo de conhecimento, e as pessoas acham que é assim mesmo, né, que é o poder econômico que manda, que a justiça não funciona e que não adianta, mas a gente tem exemplos de sucesso de pessoas que lutaram, que brigaram por seus direitos, e se não conseguiram barrar esses empreendimentos, conseguiram pelo menos diminuir os impactos, né, que são muito fortes e lesivos mesmo. Outra ferramenta muito importante é a própria educação ambiental. A educação ambiental, ela tem como premissa não só trazer à tona, né, essa questão de coleta de lixo, de reflorestamento, que são muito importantes, mas de trazer um pensamento crítico, né, para os alunos, de trazer as pessoas como sujeitos, né, da sua sociedade, de conseguirem olharem ao seu redor, ter esse pensamento crítico e conseguir propor ações diante dos conflitos e dos impactos que acontecem. E só a partir do conhecimento é que a gente consegue poder ter algum tipo de ação. Então, levar esse conhecimento para os alunos, para as comunidades, ele é essencial para que a gente possa pensar nessas comunidades se organizando e pensando em ações nos futuros, né? É por isso que até eu acho maravilhosa esse debate que a Cris trouxe aqui, para a gente poder conversar e trocar as nossas ideias, porque amplia o tema, né, as nossas percepções, e depois a gente leva para os alunos. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente sequer consegue saber que está passando por um tipo de racismo ambiental, apesar de estar vivendo ele há muito tempo, né? Às vezes questões de coleta seletiva, né, do lixo que não passa, da água que não chega, e tudo isso para quê? Para que a gente possa também ajudar na elaboração de políticas públicas que garantam o direito de todos. Apesar da nossa Constituição Federal já trazer, né, no artigo 225, que todo cidadão tem direito ao meio ambiente equilibrado, a gente percebe que na prática não é isso que acontece. Então, a gente, enquanto sujeito, nós precisamos reconhecer isso e ter esse pensamento crítico para conseguir pautar o Estado para trazer essas propostas e fazer com que essa justiça ambiental ela possa acontecer de fato, né? E aí, para ajudar a gente, tem a ONU, ela criou a Agenda de 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos, né? E esses objetivos têm como premissa erradicar a pobreza e trazer vida digna para todos. Então, ela elenca lá diversos 17 objetivos com 165 metas, e são ferramentas que, dentro da educação ambiental,
a gente tenta trazer para os alunos junto dessa temática do racismo, da injustiça e também da justiça ambiental. Aí eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Maravilha. Foi muito boa a sua fala, adorei. Acho que todo mundo gostou. Viu, Carol? Você fez um apanhado bem histórico e chegou ao ponto que é Piatã, né? E a Chapada. Eu acho que essa questão de justiça e injustiça ambiental é muito forte, né? Porque a gente imagina mais a injustiça. Claro que existe a justiça, mas apesar de ser raro, mas existe. Essa organização das comunidades, esse conhecimento é válido e muito importante. Por isso que estamos aqui para debater, porque agora está em Piatã, ali a comunidade lá tranquila, lá fazendo, cuidando de sua horta, vendendo na feira, etc. Mas pode chegar ou aqui na Palmeiras, etc. A gente não estamos livres de nada. Agora, você não vai falar, mas eu queria falar uma coisa que é importante, porque como eu sou bióloga, eu sempre fiz trabalhos relacionados a isso, né, de licenciamento ambiental, estudo ambiental, etc. Mas isso é uma questão muito delicada, porque quem é que contrata para fazer o levantamento ambiental da área são os empresários, né, que paga a pessoa, o profissional, para determinar. Eu vou fazer, no caso, o profissional vai fazer o levantamento da área, flora, fauna, socioambiental, etc., de acordo, no caso, eu falando por mim, eu faço de acordo técnico, científico, né, como bióloga profissional da área. Mas há milhares de outros trabalhos que eu não posso nem dizer muito, que eles são superficiais, entendeu? Para começar, são superficiais. Então, isso é um ponto importante. Trabalhos que terminam muito rápido, né, um levantamento super detalhado, então já começa a pecar nisso. O segundo erro é essa questão de quando vai para os órgãos, que vai fazer todo o estudo para ver se está tudo ok, averiguar, etc. Então, chega nesses órgãos federais e estaduais. Então, esses órgãos, eles vão analisar. Então, de qualquer jeito, vamos logo, o tempo precisa. E o agronegócio em cima, querendo que seja realmente analisado da forma para favorecer quem? Esse empresário, grande empresário. Então, isso já peca tudo, já é outro erro. Eu vou botar para carregar por causa que a bateria baixou. Então, isso é um problema seríssimo. A outra questão só para concluir, outra questão é a questão de quando chega uma empresa forte, tem trabalho para todos, imagine as pessoas mais que precisa realmente daquele trabalho para fazer determinado tipo de mineração, de agricultura, construção, etc. Então, tá feliz, porque aquele trabalho existe, vai vir, vai conseguir um dinheirinho. Mas e aí? Vai chegar neles, vão ter o dinheiro. Mas e depois, com o tempo? Será que vai ser bom para aquela comunidade ou não? Inicialmente, todo mundo vai dizer que é maravilha, né? Porque tem estudos disso. Então, isso é importante, essas comunidades, as pessoas. Será que vale a pena? Agora, eu não quero me alongar muito, se a Luciana quiser falar também, a conversa está ótima. Eu vou falar agora para... Ixi, já são 19h12 o debate. 19h12. Pois eu acho que você pode falar um pouquinho, aí a gente vai, né, ver como é que faz. Pronto, eu nem concluí minha apresentação. Eu nem concluí minha apresentação por conta da internet. Eu também tenho formação em letras pela UNEB. Fui colega de Cristiane, da irmã de Cristiane, na UNEB. Como eu disse, estou aqui na cidade há 12 anos. E quando o Cris desafiou com esses temas, racismo ambiental, impactos ambientais e justiça ambientais, como diferentemente das escolas públicas, que muitas estão sem aulas e não teve possibilidade de ter remotas, não é isso? Meu marido trabalha na direção de uma escola pública aqui,
e lá não teve as mínimas condições, por exemplo, nem de atividades remotas, pelo fato da logística, a dificuldade e o distanciamento desses alunos, muitos alunos não terem nem energia nas casas, muito menos acesso à internet. Então, assim, a gente que trabalha nas escolas privadas acaba tendo uma outra realidade. Então, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, que também não é fácil por conta da pandemia, todos nós estamos passando por um momento muito complicado, mas para nós foi possível dar continuidade a um processo educacional que para muitos não foi. Eu acredito que, não sei, as escolas de vocês, a escola de Ana conseguiu, né, Ana, algumas atividades, né, Cristiane? Vocês conseguiram algumas coisas aí, algumas aulas remotas, é isso? Então, eu trabalhei com os alunos, as temáticas, Cris ainda entrou numa turma do terceiro, conversou com a turma, então foi algo possível. Hoje, inclusive, Cris falou com as alunas no primeiro momento aí das 5 às 5h40. Cris fez com as alunas como estava previsto para fazer com os alunos no geral, que era uma cota de aluno de cada escola. Agora, uma coisa que eu quero que fique claro na minha fala é a questão de eu não acredito ser possível fazer essas três coisas dentro do sistema capitalista, que a gente sabe que o lucro está acima de tudo. O modelo neoliberal, por exemplo, o que a gente vê, por exemplo, se vê agora a esquerda do mundo comemorando a vitória americana, quando a gente sabe que eles não têm interesse nenhum em preservação, onde eles não têm interesse nenhum. Então, assim, Trump era um fascista. É óbvio que tirar ele do poder já muda a relação, muda. Mas a gente tem que acreditar que a gente tem que combater as mazelas do capitalismo. Por exemplo, o socialismo, nesse contexto atual, eu acho extremamente complicado, mas assim, tentar de uma forma ou de outra nos organizarmos para humanizar esse capitalismo. Porque o que eu vejo? Se não combater a pobreza, se a gente não tiver um trabalho forte de conscientização ambiental, e aí o que eu vejo? Nós, como professores, a gente, por mais que existiu a escola sem partido, isso e aquilo, dizendo que a gente consegue fazer muita coisa, que a gente muda a mentalidade das crianças, ao contrário, a gente perde para os youtubers, a gente perde para a Malhação, a gente perde para a novela das 8. Então, assim, o trabalho que a gente faz é científico, não é ideológico, é científico. A gente faz um trabalho pautado na ciência, pautado em dados. E quando a gente faz um trabalho desse tipo, muitas vezes o professor se torna inimigo da comunidade. Por exemplo, quando a Pro estava falando aí há pouco, a última Pro, que eu não consegui memorizar o nome, por exemplo, Pro, se a comunidade não sentisse, como muitas vezes a comunidade não tem uma conscientização, muitas vezes as comunidades podem se tornar até contra, por exemplo, achar que o professor está tendo um discurso de direita, de esquerda, isso e aquilo. Quando, no entanto, o professor está defendendo a ciência, o meio ambiente e vendo o que isso está provocando ali em sua comunidade. Então, eu acho que consciência ambiental deveria ser uma disciplina obrigatória nas escolas. A gente tinha que discutir todo dia. Por mais que o marxismo, por exemplo, você entender classe, você entender quem você é dentro dessa sociedade, porque a gente só vai transformar ela se a gente souber quem somos, o que fazemos e o que fazem com a gente. Por exemplo, nós temos um problema hídrico aqui em Ceabra, e quando eu cheguei aqui, parece que prevalece. Agora, o que eu percebo? Eu já morei em bairros aqui mais periféricos e já morei em bairros centralizados. O que se percebe? Que até o nível da água é diferente. Então, é algo que a gente precisa tomar consciência disso. É algo que a gente precisa tomar consciência, a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Por que tal comunidade, tal bairro recebe uma água mais doce, por que tal bairro recebe uma água mais salgada. Então, assim, são coisas que a gente tem que questionar, porque isso aí é a gente ter consciência, por exemplo, por que tal bairro a água é má? Por conta de um poço que foi cavado. Aí as explicações muitas vezes são muito vagas. Então, a gente precisa ter consciência do que a gente é nesse pedaço de chão.
E uma coisa que a PRO, como é o nome da PRO, Cris? A questão de organização. De A questão de Piatã? organização, de Piatã. Se a gente se organizar, a gente consegue sim fazer a diferença. Por exemplo, a questão do racismo ambiental. Quando eu estava lendo, quando eu comecei a me aparelhar historicamente, eu percebi, por exemplo, que nos Estados Unidos da América, onde foi batizado o nome, por exemplo, se eu chegar aqui na cidade, por exemplo, e eu vou num bairro ali próximo da pista, eu vou entender que a comunidade que está ali são o quê? Negros e mestiços, são a comunidade mais pobre, ali muito próximo do lixão. Então, é essas coisas que a gente tem que entender. A gente tem que ver que não está lá só nos Estados Unidos, não, está aqui também. E o que, que a gente está fazendo? O que a gente. Então, é isso que eu falo: a consciência, a organização, porque só com isso a gente vai conseguir tanto entender, por exemplo, que existe um racismo ambiental, que o impacto ambiental está aí na nossa porta. Se a gente sair aqui na nossa porta, a gente vê. Se a gente, o espaço que a gente, qualquer espaço dessa chapada, e olha que a chapada, se a gente for comparar a chapada, a região de Irecê é melhor preservada. Por exemplo, eu me pergunto, a região de Irecê está praticamente toda queimada hoje. Então, os impactos ambientais ali são maiores do que na Chapada? São. E por que que são maiores? Por exemplo, aqui a Chapada é vista para o mundo. Então, eu preciso preservar partes da Chapada para me mostrar para o mundo que eu tenho. E a gente sabe que o comércio, que o turismo aqui tornou-se comércio. E a ideia de pertencimento praticamente foi perdida. As comunidades locais, praticamente, elas servem nos grandes hotéis e nos grandes restaurantes. Porque o que é que se vê? Que o chapadense mesmo, ele já perdeu esse espaço nos lugares, por exemplo, que são mais cobiçados da Chapada Diamantina. Aí, quando eu vou para a minha região, Irecê, o que é que eu percebo? Irecê está sendo toda queimada. Por que Irecê está toda queimada? Irecê não tem as belezas naturais que a Chapada tem. Lá não existe corpo de bombeiro. Ainda tem aquelas crenças, porque a ciência, o conhecimento ambiental não chegou até então. Ainda tem aquelas crenças que se eu atear fogo, vai resolver, a chuva vai vir, que favorece a chuva. Vocês imaginam que ainda tem essas crenças nas pessoas mais idosas. Então, é algo que eles desconhecem. Eles juntam toda aquele sujeira, aquele sujeira o quê, professora? O bagaço do milho, da mamona, que produziu e queimam para limpar a roça, faz da roça um terreiro. Então, assim, é falta de quê? Falta de consciência ambiental. Se eu tivesse consciência ambiental, eu ia entender que tudo aquilo é esterco, aquilo ali vai fortalecer o meu solo, aquilo ali vai fazer com que a minha planta ela se torne algo mais forte. Então, assim, eu acho que a PRO colocou muito bem essa questão da consciência ambiental, do racismo e da justiça. Eu acho que os três temas estão extremamente ligados. Se a gente conseguir fazer justiça ambiental, a gente também vai combater o racismo ambiental e a gente vai combater os impactos ambientais. Mas a gente só consegue isso, para mim, tentando humanizar o capitalismo, combate à pobreza e às desigualdades sociais, com consciência ambiental, fortalecimento da agricultura familiar, que eu acho que uma das coisas que mais terríveis é como o agronegócio trata a terra, vê a terra somente como fonte de lucro, na hora que ela não dá mais lucro, já parte para outra, e organização do povo através da conscientização. Nós, enquanto escola, desenvolvemos algum projeto, principalmente com os alunos aí do quarto ano, então, que foi um projeto junto em parceria com o Replante, né? Isso, Cris, e a Secretaria do Meio Ambiente, que foi a revitalização do rio ali da Baixinha, próximo à escola. E o que se percebeu ainda foi que ainda existia ainda muitos organismos vivos, né? Isso, Cris, eu vejo quando eu passava ali, ainda tinha inúmeros peixinhos, a escola fez a exposição. A escola também, junto aos alunos do segundo ano, fizeram também um projeto de conhecimento de plantas, de plantar mesmo
com essa quarentena, um processo de sustentabilidade, onde as crianças puderam conhecer diversos tipos, inclusive aqui em casa teve uma criança que até, eu acho que o santo de casa não faz milagre, ela acabou plantando algumas plantinhas e levou para a nossa casa na Quixabeira e está lá ela se desenvolvendo. Então, assim, eu acredito que é um trabalho de formiguinha, certo? Mas, assim, a gente, enquanto escola, né, Cris, o Replante, junto com a Replante, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a gente tentou, mesmo num ano tão difícil, fazer algo aí pelo meio ambiente. Mas, digo, é necessário se fazer cada dia mais, é necessário ampliar essa discussão, e acho, professoras, que ela tem que sair dos muros da escola. Por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente entendeu que a gente precisava sair de dentro da sala de aula. Nós fomos desafiados a dar aulas remotas, nós fomos desafiados a reaprender, a ter domínio da tecnologia. E acredito que agora a gente pode ser desafiados a trazer esses temas além da sala de aula. A gente pode, por exemplo, entrar em uma live, a gente pode entrar no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente hoje vai ter, acredito, depois desse momento, ter possibilidades de chamar mais a atenção da população para discutir essas temáticas. E acredito que a educação transforma, a educação salva, a educação organiza e a educação conscientiza. Então, o papel nosso, enquanto professores, eu acredito que vai além do conteúdo. Se a gente formar somente o aluno por conteúdo, a gente, para passar no vestibular, a gente está fazendo muito pouco, porque a gente tem que formar pessoas atuantes para saber fazer a diferença na sociedade. Maravilha, maravilha. Realmente, eu acho que é uma fala boa que você falou, bem interessante, realmente, a questão de sair de fora da escola, não ficar só em quatro paredes estudando e a coisa de conteúdo e pronto. Eu acho que o mais importante é isso. Ver, fazer pesquisa, fazer críticas fora do muro da escola. Eu acho que é isso que é importante. Tentar buscar nas suas comunidades algo que dê para os alunos, né, os professores dê para os alunos trabalhar com uma coisa mais científica e crítica, né? Porque dá para fazer trabalhos pequenos, mas grandiosos ao mesmo tempo. Eu acho que é isso. E quando ela citou a questão desse rio, do Rio da Baixinha, né? Do Rio da Baixinha, o Riachinho, foi uma educação ambiental que a gente fez um projeto aí atrás do colégio com os alunos menores, e que eu fui mostrar para eles que Quarto e quinto ano. mesmo acontecendo o problema que tem o esgoto lá, né, que o pessoal joga, tem casas ali, mas a vida, ainda há esperança. Quando eu mostrei para eles que tem peixinhos pequenos, mas tem alguns outros micro-organismos, a vida. Aí eu citei até para a turma mais cedo, os jovens, que eu fui fazer um trabalho lá em Correntinas, Coribe e Correntinas, que o rio era parecido com o daqui. E lá eles conseguiram restaurar o rio, restaurar toda a água, tudo bonito. E tem muita gente que tem um momento que toma banho, né? Os próprios moradores tomam banho, passam a tarde, né? As tardes, um período do seu lazer, andam por lá. Então, se há vida, se há peixe, que o peixe é um dos estágios já final, se morreu aí tudo bem, mas se há vida com peixe, há esperança. Agora depende da união, a organização, da comunidade, tudo para fazer acontecer. Então, não só uma única pessoa não faz verão, né? Apesar do fogo você ser um beija-flor e fazer a sua parte, mas mesmo assim precisamos da união do conjunto de pessoas na comunidade ou na escola, etc. Eu acho que isso é o fundamental. Eu agradeço a todos. Eu não sei se alguém quer falar mais. Eu vou finalizar assim a minha fala. Eu vou agradecer a todos, como falei.
Eu vou falar uma mensagem. Alguém quer falar mais? O que vocês acham? Porque o horário, né? Falamos bastante. Eu sei que tem muito para falar. É rapidinho. Acho uma oportunidade da escola nas casas das famílias, né? Era o contrário, a gente convidava as famílias a adentrar na nossa escola. Agora, nós, da escola, adentramos as casas. E tivemos pensando a possibilidade da gente trabalhar a educação ambiental, né, de forma prática, no caso de agricultura familiar, dentro das comunidades, né? Levar esse exemplo, não de fazer só a agricultura, as hortaliças dentro da escola, mas que as comunidades, os alunos das comunidades fizessem suas hortaliças. Eu achei um exemplo bacaninha. Simples, né? Mas que é interessante para essa questão até de compreender o sujeito dentro do seu espaço social. Então, é isso, né? A gente precisa pensar essa educação, essa natureza como espaço social, né? Garantir essa democratização, né? Buscar essa democratização, né? Essa conscientização, e a educação ambiental, ela precisa ser revolucionária. Se ela não for revolucionária, a gente vai ficar trazendo de forma muito poética e que as coisas não estão nada nos trazendo em poesia, né? Então, acredito na educação revolucionária, educação ambiental revolucionária. Crítica e ação, né? Alguém Cris, mais? só queria falar uma coisa final, porque eu achei ótimo. Diga, Carol. Não, era só porque eu gostei muito quando vocês falam dessa questão da identidade, né? De eu reconhecer qual é a minha identidade, seja ela indígena, quilombola, campesina, porque a gente percebe que esse modelo econômico, o que ele fez é uma monocultura não só dos meios de cultivo, mas monocultura da mente, né? Todo mundo come arroz, feijão e batata, a gente vai perdendo os costumes dos nossos ancestrais, e trazer essa questão da identidade e de como essa identidade se relaciona com o território, ela é fundamental para que a gente consiga fazer essa revolução mesmo, né, sociopolítica, porque é um jogo de ideias. A partir da Revolução Verde, na década de 70, que trouxe esse mito, né, do crescimento econômico e da eficiência, a gente foi perdendo os nossos saberes ancestrais, né, que tinham um conhecimento muito inteligente, né, de como os nossos povos se relacionavam com a natureza. Tanto que essa comunidade quilombola, ela está aqui há 300 anos, e assim, a mata está em pé, os rios estão correndo, os animais estão lá, a comunidade também, e aí chega essa mineradora dizendo que está trazendo o progresso, né, em empregos, e a gente sabe que daqui 20 anos já não vai ter mais montanha, nem águas, nem comunidade quilombola. Então, isso é muito importante e eu acho que é essencial essa questão da identidade. E agradecer também, Cris, essa oportunidade de conversar com vocês, mulheres. É sempre bom estar no meio de mulheres, que são quem revolucionam, né? Tentamos fazer a diferença numa sociedade tão patriarcal ainda, né? A gente tenta. Alguém mais? Cristiane estava falando, ia falar. Não, na verdade, só isso, para agradecer mais uma vez o convite, muito enriquecedor mesmo esse debate, né? Carol, nossa, que chocante, viu, os dados que você trouxe. Eu realmente moro próximo, nem tanto é bom saber disso, até para divulgar, denunciar, por que não dizer assim, e ajudar, se for o caso, né? Precisar, né? E aí, assim, mais uma vez, né, agradecer também as meninas, né, que estão todas aí. Legal esse debate de mulheres, legal, né? Isso que é bom. Mais mulheres na política, mais mulheres debatendo o meio ambiente, a cultura, tudo, sempre, por favor, né? E domingo, eleição, pelo amor de Deus, pensa bem.
para não cair em velhos erros, pelo amor de Deus, entendeu? Só uma dica, foi. Obrigadão, gente, viu? Vamos votar em Por gente aí, que sim. defende o meio ambiente, né, Cristiane? Quem Viu? defende Só o meio para ambiente. complementar, Cris, a gente está fazendo 2 abaixo-assinados, viu? Contra a mineração e o agronegócio. Aí eu vou pedir para a Cris compartilhar com vocês. Se vocês puderem fortalecer aí a luta, ajuda muito. Pode passar meu contato, Cris, para ela. Maravilha, maravilha. Então, eu quero finalizar. A conversa foi maravilhosa. Agradeço muito a vocês. E eu quero. Meu celular está péssimo, que já está dando bateria baixa. Conversamos bastante. E gostaria de estar conversando mais, mas é isso. Fica aberto para outros convites. Então, eu finalizo com uma mensagem. Cuidar de nossas raízes nos ajuda a viver melhor. Não podemos só pensar nas folhas e frutos. É preciso dar também atenção às nossas raízes, ao desconhecido. Eu acho que é isso que é importante. A gente tem que refletir como somos responsáveis pela questão da educação, né? Todos aqui. Eu acho que, além da educação como professor, somos também responsáveis como cidadão. Eu acho que é isso que conta, né? Precisamos refletir e fazer com que quem está no nosso lado também pense, reflita, tenha críticas, né? Saiba falar, ficar incomodado com o problema e que consiga realmente passar o que eles pensam, as dúvidas, ter prática. Eu acho que é muito importante os professores ter práticas, juntar com o colégio, vamos fazer um projeto grande em determinado tema, não importa que esses daí, mas algum que tem que ser em conjunto. Eu gostei da ideia de Sueli, que comentou desde o início, o colégio abraçou a causa com o tema X, né, e está indo. Mesmo em pandemia, tem que ter, independente, né? Mas é isso que é importante. É isso, eu agradeço. E se vocês quiserem a última fala, fica à vontade. Agradecer, né? A esse momento de reflexão, né? De encontro de meninas, né? E que nós também somos minoria, se a gente pensar na justiça, né, ambiental, né? A gente também traz a gente sofre esses impactos também, né? As mulheres agricultoras, né? As mães, né, das famílias agrícolas, né? As mães ribeirinhas, as mulheres quilombolas, né? Nós mulheres também, a gente tem que estar lutando, né? Sempre, né? E enxergando que essa questão do racismo, da justiça, do impacto ambiental, né? A gente tem que pensar nosso centro e o nosso periférico, né? Lençóis, quando se fala de Lençóis, parece que é lindo, maravilhoso, só água. Então, tendo água, tem turismo, tem economia, está todo mundo bem. Mas em 2015, lembrando na ponte, né? Por conta da monocultura da banana, né? Os meus alunos estão sofrendo, né? Ali no povoado São José. Então, eles sabem o que é sofrer racismo, o que é sofrer injustiça e o que é estar sofrendo os impactos ambientais. Então, a gente tem a Chapada Diamantina, os nossos povos, né? O nosso espaço social, é todo um arcabouço, é todo um universo para a gente compreender e estudar a partir daqui. Então é isso, um abração, foi muito bom falar com vocês. Gratidão, pessoal. Muito obrigada. Maravilha. Então, tchau, obrigada de novo.